Olá, alunos, mais uma vez aqui para mais uma aula. Lembrando para vocês que nesse segundo encontro a gente está focalizando, dando nosso foco para as tecnologias de recuperação de áreas degradadas. Então a gente já falou principalmente em recuperação de áreas degradadas, mais voltada ao meio rural. Então, para a recuperação de áreas degradadas, seja pela agricultura, seja pela pecuária. E não falamos muito sobre mineração, mas a sequência seria a mesma, porque o principal gatilho seria a supressão da vegetação. Então você tirou a vegetação, você tirou a proteção do solo, todos os processos se intensificam de forma acelerada, levando ao esgotamento total do solo e à perda da sua capacidade produtiva, que é o que a gente está focando. Na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas técnicas que eu acredito que sejam mais voltadas para a área urbana, que é a questão de contaminação do meio urbano, contaminação do solo e algumas técnicas de utilização de organismos, de micro-organismos no processo de descontaminação, assim como a utilização de plantas também com o mesmo objetivo. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro? Vamos lá, então. Bom, então, nessa aula 3, a gente vai falar sobre remediação ambiental. Em primeiro lugar, o conceito de remediação seria o conceito de mitigação, de diminuição, de dar um remédio, ou seja, de resolver um problema. Então, basicamente, seria isso aí. Quando a gente fala em remediação, então seria um conjunto de técnicas, operações e ações que visam anular os efeitos nocivos de elementos tóxicos, atenuando ou corrigindo áreas contaminadas, ou seja, diminuindo o impacto de produtos químicos sobre o solo, sobre os ecossistemas, sobre os biomas, sobre os nichos ecológicos, sobre todo o meio ambiente de uma forma geral. Tá? A remediação ambiental também pode ser feita através do gerenciamento de áreas contaminadas, ou seja, minimizando os riscos. Tá? Então, gerenciar essas áreas contaminadas é você tentar minimizar os riscos dela. E para que você adote determinadas medidas de resolução desse problema, você tem que tomar uma série de decisões. Então, aqui você está tomada de decisões do consultor, do técnico em meio ambiente ou do gestor ambiental. Essa tomada de decisões é que importa. É isso que vai estar na mão de vocês. É isso que vocês, como pós-graduados em gestão ambiental, vocês vão ter que pensar. É nessa tomada de decisões. Ou seja, conhecer os riscos e apontar possíveis resultados a partir da tomada de decisões. Então, essas decisões é que de maneira significativa vão mais importar. Tá? Então, vocês, como gestores ambientais, vão ter que tomar essas decisões. E para tomar essas decisões, você tem que ter conhecimento. Então, esse conhecimento é que vocês vão tentar adquirir alguma coisa, ou pelo menos uma introdução a esse conhecimento. Então, a gente começa falando aqui dos primeiros passos na tomada de decisões, tá? Para remediar o impacto ambiental. Então, o primeiro deles está aqui, é você identificar as áreas contaminadas. Né? Ao identificar essas áreas contaminadas, fazer uma avaliação preliminar. Né? E depois dessa avaliação preliminar, fazer uma investigação confirmatória, confirmando quais são os produtos químicos ou contaminantes que estejam naquela região que possam causar algum tipo de problema aos ecossistemas locais. Então, nessa primeira fase, é uma fase que a gente poderia dizer que é uma fase de diagnóstico. Então, esse diagnóstico é para que a gente possa tomar algumas decisões. Então, a gente precisa
conhecer, em primeiro lugar, quais são esses problemas. Depois dessa primeira etapa de diagnóstico, a gente vai avaliar os riscos, né? Quais são os riscos que estão associados àqueles contaminantes. E aí, aqui já é uma etapa que a gente poderia dizer que é uma etapa mais multidisciplinar, vai precisar da ação de um grupo de técnicos especialistas ou que tenham expertise nessa área de remediação, que possam indicar quais seriam as técnicas mais eficientes para eliminar ou diminuir ou atenuar aquele contaminante. Aplicar as técnicas de remediação que foram definidas e fazer um monitoramento disso aí. Né? Monitorar seria acompanhar, fazer o acompanhamento da evolução dessa técnica, se ela está alcançando os resultados esperados, né? Se não estiver alcançando os resultados esperados, você buscar outras soluções. Então, se aquela técnica selecionada ela não apresentar resultados, você vai buscar outras soluções, né? Então, por isso que tem que ser muito bem realizado o diagnóstico para que você possa escolher a melhor técnica para ser utilizada. Das técnicas de remediação conhecidas, né, a gente fala que as técnicas mais utilizadas são as técnicas in situ, ou seja, na qual a contaminação é tratada no meio ambiente contaminado, né? Ou seja, isso aqui, por exemplo, para um posto de gasolina, é interessante, você tem um posto de gasolina, você tem os tanques lá embaixo, né? Então, se você tiver algum buraco nesse tanque que ocorreu um vazamento dessa gasolina, desse diesel aqui para o lugar, né, a tendência de você fazer um tratamento in situ, e tem vários tratamentos. Você pode tentar bombear, ou você pode tentar fazer um buraco aqui, e tentar retirar essa área contaminada, mas tudo feito no próprio local, né, no próprio local. Então, você não retirar o solo, mas você fazer na própria localidade. O ex-situ, né, os contaminantes vão ser conduzidos até a superfície. É nessa outra opção de você retirar todo esse solo que está contaminado, né, levar ele para um outro lugar, remover, escavar, né, bombear, né, para outro lugar e fazer tratamento desse solo para depois retornar ele ao ambiente. Então, isso é uma outra forma de resolver esse problema. Ou você trata no próprio local, a gente poderia chamar de in loco, né, in situ, no mesmo local, ou você, né, retira esse material, leva para outro lugar, né, para fazer o tratamento num galpão, alguma coisa assim, onde você vai montar as suas pilhas e de alguma forma você tentar limpar, você tentar tirar os contaminantes dali. Então, você retira, né, nesse caso aqui, você está retirando o solo para ser tratado em outro lugar. Então, essa é uma outra técnica que também pode ser utilizada. Uma das técnicas in situ, então aqui você tem uma técnica in situ, ou seja, no local, que é o bombeamento. Você vai bombear a água subterrânea retirada e retirando junto o contaminante, você vai passar ele por filtros de carvão, né, ou tipos de coluna de striper, ou seja, coluna de striper seria uma coluna de filtração, para que você possa retirar o contaminante. Então você vai bombear, né, então você faz um poço, igual esse que está aqui no desenho. Você constrói um poço, instala uma bomba, né, instala essa bomba, né, com a bomba no fundo, que vai começar a bombear, vai começar a sugar, né, a água que está aqui, ou o líquido contaminante, vai passar por um descompressor, onde você vai ter uma separação. Nesse caso aqui, você imagina que seria uma contaminação com óleo,
né? E aqui nessa caixa separadora o óleo vai ficar retido nessa parte, enquanto a água, ela, por ter densidade diferente, ela vai passar por um filtro de carvão, você vai obter essa água filtrada que você pode, né, enviar novamente para o solo, ou você pode enviar para outro separador de água e óleo. Tá? Então isso é uma técnica que é utilizada, então você vai bombear, né, toda essa água próxima ao lençol freático, e você vai fazendo um monitoramento de forma a você verificar se já conseguiu, de uma forma ou de outra, você conseguiu retirar os contaminantes que estão ali. Uma outra técnica é o hair asperging, né, seria uma outra técnica também, né, uma técnica in situ, ou seja, também nessa mesma característica, no próprio local, você vai injetar, ao invés de você bombear a água, você vai injetar o ar pressurizado no lençol freático para expulsar os voláteis. Voláteis são aqueles gases, né, que são facilmente, que evaporam facilmente. Por exemplo, a gasolina, o álcool são altamente voláteis, ou seja, você colocou ele na mão e já começa a evaporar, mas que estão dissolvidos na água. Então você vai injetar água, então você vai construir também, você vai construir um poço, né, esse poço que vai ser construído, né, vai construir um poço aqui. Você vai injetar, você tem uma bomba de injeção de ar, então você vai injetar no ar e vai sair na forma de bolhas, né? Essas bolhas vão sendo, né, captadas por algum tipo de equipamento que vai, né, vai sugar, como se fosse um aspirador, né, vai sugar essas ondas, essas bolhas que vão passar por uma bomba a vácuo, e esse vapor ele vai ser tratado numa unidade de tratamento e vai ser retornado na forma, né, mais pura possível. Então é um sistema de extração de vapores, né, que é utilizado. Então a gente já viu lá a gente vai bombear a água, né, e tratar essa água. Aqui você vai injetar ar e vai recapturar esse ar injetado, que vai carregar junto com ele as partículas dos contaminantes que estiverem lá naquela área contaminada. Uma outra forma também utilizada para fazer esse projeto, que também é do mesmo estilo, né, que é o chamado, né, Soil Vapor Extraction, ou seja, a extração de vapor do solo. Ou seja, ocorrem em zonas não saturadas, usa o vácuo para remover os contaminantes voláteis de compostos orgânicos voláteis. Então, nesse caso aqui, seria para situações onde você está acima do lençol freático. Então, você está em áreas, só relembrando para vocês, vocês têm, né, um ponto, uma profundidade na qual, né, todos os polos estão preenchidos por água. Então essa área é chamada de zona saturada. Então essa zona saturada, ou seja, todos os poços estão preenchidos por água, e você tem uma zona aqui não saturada, ou seja, você não tem tanta água assim. Então é uma área em que os poros do solo estão preenchidos por ar, mais água. Então nesse caso aqui você vai injetar também, essa bomba, né? Então você tem aqui que você constrói, isso aqui também depende de você construir um poço, só que ao invés de você injetar a água, você vai injetar, né, você vai chupar, você vai absorver, como se fosse um aspirador também, você vai aspirar, né, esses contaminantes, esse sólido contaminante, que pode ser um vapor. Então você vai ter um fluxo de vapor para essa bomba, e aí você vai recuperar em cima, né, fazer um tratamento, né, desse vapor, para depois retornar à atmosfera. Você vai instalar também em alguns locais próximos, né, para verificar se você está obtendo esses valores que você precisa, que está conseguindo alcançar os objetivos propostos, que seriam, né, de aspirar
os gases que estão na zona insaturada, da região não saturada do solo. Lembre-se, aqui você está acima do lençol freático, então você não tem água, então você consegue aspirar esses vapores que estão localizados aí. Outra forma aqui você tem a extração por multifases, né? Então você tem novamente aqui o MPE, Multiphase Extraction. Você tem a instalação de poços também de bombeamento, só que nesse caso aqui, nesses poços, você tem lá o compressor também fazendo, né, com uma bomba, né, absorvendo, aqui já está no lençol freático, né? Então você está absorvendo e toda essa água que está sendo bombeada, ela vai passar por todo o processo onde você vai ter a separação do vapor, a fase livre e a fase residual. Ou seja, você vai fazer a separação dos materiais aí, principalmente separando, retirando os contaminantes que estejam no local. Processos oxidativos, ainda aqui processos in situ, né, no local. Processos oxidativos. Nesse caso aqui, ao invés de você aspirar, né, ao invés de você bombear, né, os materiais que estão lá embaixo, você vai injetar algum tipo de oxidante químico nas áreas contaminadas, para que esse oxidante ele reaja com os materiais que estejam lá, os contaminantes que estejam lá, e nesse processo gere, né, uma massa inerte, ou seja, você transforma um contaminante qualquer, né, em um produto inerte, que não vai ter muito problema. Então você tem aí, por exemplo, né, a utilização de H2O2 fotoativado, né, água oxigenada fotoativada. Você tem a utilização aí de outros produtos, ozônio, né, que pode ser utilizado também como oxidantes. Então você tem a sua área contaminada, né, independente se está acima do lençol freático ou não, e você vai construir um poço, né, nesse poço você vai injetar algum material oxidante, esse material oxidante vai reagir com o contaminante e ao reagir com o contaminante deixa ele inerte. Então são processos químicos no qual você transforma um material que era altamente contaminante num material que seja menos preocupante do ponto de vista ambiental. Outro tipo de remediação in situ, né? Você tem as barreiras reativas. Então, você tem lá um solo onde você tem um contaminante, né, qualquer, e você está com medo que ele migre para outras regiões, você implanta algum tipo de barreira, né? Você constrói algum tipo de barreira para evitar, né, o deslocamento, a migração desse contaminante para outras áreas. Então são barreiras impermeáveis, né, esse sentido de impermeável é de não permitir o fluxo desse contaminante ao longo da pluma de contaminação. E essa barreira reativa é geralmente construída com um material que absorve contaminantes. Exemplo, carvão ativado, ferro monovalente, tá? Que são produtos que acabam, ou no caso do carvão ativado, absorvendo esse contaminante, e no caso de ferro monovalente, ele diminui a toxicidade desse contaminante. Então, isso é um outro exemplo aí lembrando, pessoal, isso aqui são todos in loco que a gente falou, né, que exigem, né, a implantação de poços, ou no caso, a implantação de uma barreira reativa. Remediações ex situ, ou seja, aqui já exige a retirada do material. O material é retirado do local para ser tratado em outro lugar, né? Então aí você tem aí a escavação, né, a remoção, o tratamento e a destinação final adequada para esse produto. Principalmente os da classe 1, né, que são os inflamáveis, os corrosivos, os reativos, os tóxicos, os patogênicos, né? Classe 1 é a classe mais, vamos dizer, perigosa, né? Que causa mais problemas. Então, esses aterros, né? Os aterros da classe 1 e classe 2 são aterros para a destinação final de resíduos industriais
perigosos, mas você precisa fazer um pré-tratamento antes de você colocar nesses aterros. Esse pré-tratamento tem como objetivo estabilizar, né, solidificar, neutralizar ou encapsular. Né? Por exemplo, quando a gente pensa, né, em quem lembra, né, de Chernobyl, em 1986, né, a usina nuclear lá da Ucrânia, que explodiu, né, espalhou uma grande quantidade de material radioativo na atmosfera, né, causando uma série de problemas e muitas mortes na região. Né. A única solução possível, né, para você tratar a usina, né, que foi detonada, explodiu o teto dela, foi encapsular ela completamente, ou seja, foi feita um bloco de concreto, né, em cima, e foi todo ele fechado com concreto, foi concretada tudo. Imagina a quantidade de concreto necessária para você encapsular, né, esse produto, já que ele é altamente radioativo e a radioatividade ela tem que ser encapsulada. No Brasil também tivemos, lá na região de Goiânia, também um acidente onde todos os materiais que tiveram contato com a radioatividade foram encapsulados. Né? A gente tem, por exemplo, o Angra 2 já estão começando a apresentar problemas com relação à destinação, né, do lixo nuclear, né, do lixo radioativo. Então é um problema sério para a região. Mas outros produtos, outros tóxicos você pode estabilizar, solidificar ou mesmo conseguir até neutralizar. Né? Os da classe 1, né, são os resíduos de lodo de estação de tratamento de esgoto, efluentes galvânicos, né, borra de retífica, tinta, cinza, então material que não são inertes, que precisam de uma destinação adequada. Né, e os cuidados mais importantes é de você fazer uma boa impermeabilização, né, no fundo da sua estação, né, de recuperação, de confinamento, aí, né, o aterro sanitário. Então aqui você tem um aterro sanitário, né, sendo né, ampliado, né, então você vai usar principalmente áreas onde você tem solos argilosos, né, que são mais impermeáveis, e mesmo assim você vai cobrir a superfície, né, que vai receber esses materiais com uma membrana que vai proteger do contato e impedir que esse material ele chegue até o lençol freático. Então é uma forma de você, né, proteger, né, esse material, os recursos, né, no caso as águas subterrâneas, do contato com esses produtos aqui altamente tóxicos. As remediações ex situ, aqui ainda falando dessas remediações ex situ, você tem aqui os da classe 2, que seriam resíduos industriais já não tão perigosos, né, e não inertes, né, ou seja, eles não são muito perigosos, mas eles não são inertes, ou seja, eles não são desconsiderados, eles não são simples, né, assim, eles têm algum tipo merece um tipo de tratamento. No caso, papel, vidro, matéria orgânica, plástico. Então você tem que, né, nesse caso aqui você pode fazer técnicas de coprocessamento, ou seja, você pode fazer a destruição térmica desses produtos em fornos, ao mesmo tempo em que você, na queima deles, você gera, né, aproveitamento da energia e até mesmo produzir cinzas para serem utilizadas na indústria de cimento. Então é uma forma de você recuperar parte do que você vai estar perdendo ali, né? Vamos dizer perdendo, mas que está sendo colocado lá. Né? Ainda nas remediações ex situ, ou seja, fora, o uso de incineradores. Né? O incinerador é uma destruição térmica que tem incineradores que variam de temperatura de 900 a 1.200 graus Celsius, que você vai tratar resíduos de alta periculosidade, que leva à destruição completa e segura. Nesse caso aqui, é muito usado para resíduos que têm uma alta carga patogênica, que são os resíduos hospitalares. Então, os resíduos hospitalares eles devem ser, né, descartados da forma mais segura possível,
que é nesses encenadores, porque a essa temperatura, né, 900 e 1.200 graus Celsius, não tem nenhuma bactéria, não tem nenhum vírus que vai resistir a essas temperaturas, então eles serão completamente destruídos. Então é uma forma, né, bem interessante também que pode ser pensada. Né? Lembrando que a questão de custos, né, galera? Isso aí provavelmente tem um custo mais elevado. Uma outra forma ainda de remediação ex situ, você tem as unidades de distorção térmica, nesse caso é utilizado para solos, né? Então você leva o solo contaminado, lembra-se que aqui você trouxe o solo de fora, ele veio de outro lugar, e nesses lugares você vai fazer esse tratamento de solos, principalmente solos contaminados por gasolina, óleo diesel, né, por óleos lubrificantes, né, e reduzindo, na tentativa de reduzir ou eliminar a sua concentração. Então você traz o solo do local, você coloca nesses cilindros, né, onde você tem, né, um aquecimento, um gás quente que está sendo colocado ali, que vai, né, eliminar ou transformar em gases que vão passar por um filtro e serão descartados, né, ou você pode reaproveitar de alguma forma esses combustíveis que estão lá dentro, e aí você tem um solo tratado no final. Então, essa é uma técnica que é utilizada também para a recuperação de solos contaminados. Outro tipo de remediação ex situ é a implantação de biopilhas, ou seja, você constrói pilhas de materiais, né? Você constrói as pilhas de materiais e você deixa essas pilhas serem, né, degradarem, principalmente por a degradação natural, né, para degradar resíduos, né. A escolha do método ideal, do tipo de pilha, vai depender do tipo de contaminante, da extensão dos contaminantes, dos condicionantes geológicos, ou seja, do tipo de solo, da profundidade do lençol. Então, essas biopilhas, onde você vai levar o material, né, contaminado e deixar que ele passe por processos naturais de descontaminação, é uma técnica que pode ser bastante utilizada. Então aqui um exemplo, né, inclusive em lixões, por exemplo, os processos de compostagem, você tem, né, esse processo de você deixar o solo, né, bactérias anaeróbicas e bactérias aeróbicas que vão, né, fazer, consumir, vão utilizar como alimentos esses gases e nutrientes que estão sendo, que tem nessas áreas. E, por último, né, alguns tipos aqui de biopilhas. Aqui você tem biopilhas maiores, né, principalmente para áreas que foram bem contaminadas no passado, grandes centros industriais, que deixaram passivos ambientais muito pesados. Então, aqui nesse caso, você tem a construção de várias biopilhas, né, para essas pilhas de material, né, contaminado, que vão sendo descontaminadas de forma natural. Beleza, galera? Então essa aí era mais uma apresentação sobre essas formas de tratamento, né, seja no local ou seja fora do local, de solos contaminados. É claro que isso aí para atividade agrícola e atividade de mineração já é uma não tem muito a ver. Isso é mais para poluição industrial, né, descarte de produtos químicos de regiões industriais. Eu morei numa cidade, né, há cerca de 40, 50 anos atrás, eu morei numa cidade chamada Cubatão, que já foi a cidade mais poluída das Américas, e o parque industrial lá, na época, nos anos 70, eles não tinham, 70 e 80, não tinha muita consideração pelo lixo, não. Então, todos os resíduos ali eram jogados de forma aleatória em alguns lixões, algumas áreas, e essas áreas ficaram contaminadas. Esses passivos ambientais eles estão sendo resolvidos, acho que a maioria já foi resolvido na década no início dos anos 2000, né, essas empresas tiveram seus passivos ambientais, né, já resolvidos, mas muitas delas jogaram em áreas que ninguém lembra mais onde foi jogado. Tá? Recentemente foi colocado que foi construído um conjunto habitacional numa região na Baixada Santista, em cima de uma antiga área de descarte de produtos químicos. E aí depois começou a dar alguns problemas, né? Não lembro quais foram os problemas, mas começaram a surgir casos de câncer, alguma coisa assim, de forma
significativa, ou seja, não era normal. E aí foram fazer uma verificação do passivo ambiental e encontraram, né, restos de produtos químicos altamente cancerígenos, porque grande parte das indústrias que formavam esse parque industrial eram indústrias de petroquímica, né, então com capacidades, com resíduos extremamente tóxicos, mas isso nos anos 70 já ninguém levava muito em consideração essa questão ambiental. Tá? Hoje é muito mais restritivo, mas na época foi, né, trouxe uma série de problemas. Beleza, na próxima hora a gente vai falar mais um pouquinho sobre fitorremediação e biorremediação. Abraço, galera!